Marcos capítulo 5, versículo número 36. Você encontrou? E Jesus, tendo ouvido essas palavras, disse ao principal da sinagoga: não temas, crê somente. Vou ler de novo o 36. E Jesus, tendo ouvido, ele ouviu essas palavras e disse ao principal da sinagoga: não temas, crê somente. Agora, com esse dedo de profeta que você tem, olha para essa pessoa bonita que está do seu lado. Se não for tão bonita assim, você imagina pelos olhos da fé. Olha lá. Fala: não temas, crê somente. Não sou eu que estou falando não, hein? É Jesus que está falando. Aleluia. Meus irmãos, minhas irmãs, a gente está diante de um texto muito conhecido. Tenho quase certeza que você já ouviu. E particularmente é um dos textos que eu mais gosto de ministrar da palavra do Senhor, acerca da história desse homem e de como Deus trabalha na vida desse homem, na família desse homem. Porque se nós formos reparar, o problema não está, e a enfermidade não está em Jairo. A enfermidade se encontra na filha de Jairo. Jairo, ele é alguém, para você entender, ele é alguém importante da sua época. Ele é príncipe, principal ou chefe, como algumas traduções dizem, da sinagoga. Então ele é um conhecedor de Deus, ele conhece a palavra. Ele ensina sobre a palavra. Um principal, um chefe da sinagoga era alguém que era responsável pelos estudos, pelas orações nas sinagogas. Então Jairo conhece a Deus e sabe quem é Deus. Só que ele ainda não conhece a Jesus Cristo. Perceba uma coisa. Esse homem, ele é um homem de autoridade religiosa. Esse homem, ele é um homem com certeza muito conhecido na sua época. Eu imagino que esse homem era bom financeiramente, ele tem uma vida financeiramente boa. Só que o problema bate na casa dele. Ele conhece a Deus, mas o problema bate na casa dele. E às vezes o que nós temos dificuldade de entender é que o problema chega para todo mundo. O problema chega para quem tem, o problema chega para quem não tem. O problema chega para quem conhece a Deus, o problema também chega para quem não conhece a Deus. O problema chega para quem ora todo dia, o problema chega para quem não ora todo dia. Só que a diferença é como nós se comportamos diante do problema. Não é que nós somos servos, salvos do Senhor Jesus, que o problema não vai bater na nossa porta. Ao contrário, parece que porque a gente é salvo, é crente, aí que o problema bate. Só que eu glorifico a Deus, porque em meio aos problemas, os problemas não nos dominam, não somos nós que dominamos aos problemas. A gente sabe que Jairo, ele vai tomar uma atitude, ele vai até Jesus, rogar, clamar pela filha dele. O problema é dele, gente. O problema é dele, gente. O problema é da filha dele. Só que a filha dele não pode se mover até Jesus. A filha dele não tem a condição de ir até Jesus, mas Jairo tem. Deixa eu começar a dizer um negócio para você aqui nessa noite. De repente você nessa noite é Jairo. É alguém que deixou algum problema no teu lar, na tua casa. E às vezes o nosso pensamento é: eu queria que fulano tivesse aqui. Eu queria que minha filha tivesse aqui. Eu queria que meu filho, minha esposa, meu esposo tivesse aqui. Só que eu tenho uma notícia para dar para você. Ele pode não estar, ela pode não estar, mas você está, e aquele que faz milagre também. Aleluia. Ela pode não ter chegado aqui, ele pode não ter chegado aqui, mas Jesus, aquele que cura, que liberta, que transforma, ele já está presente aqui. Ele está. Aleluia, aleluia. Ele vai até Jesus e diz: mestre, por favor, vamos à minha casa. É a súplica de quem entende o que precisa. Ele sabe do que ele precisa. Jesus é alguém de autoridade, é alguém que cura de perto e de longe, correto? Ele poderia simplesmente liberar uma palavra, como ele liberou para um servo de um centurião. Um centurião chega para ele e diz: Senhor, meu servo está em casa, está passando mal, Jesus, eu vou até lá, vou tocar e vou dar saúde. Ele fala: não, Senhor,
Eu não sou digno de que entres debaixo do meu telhado. Eu também sou homem de autoridade. E eu sei que quando eu mando, os meus servos obedecem. Eu sei que se o Senhor der uma palavra, ele vai ficar curado. Jesus poderia fazer a mesma coisa com Jairo, dizer, olha, que sua filha fique curada lá. Só que não. Jesus, ele entra, ele prefere ir para a casa de Jairo. Porque Jesus precisava e tinha algumas coisas para fazer do lado de dentro. Na frente a gente vai entender. A direção que Jesus está seguindo é a casa de Jairo. O trajeto de Jesus é a casa de... Jesus está indo para a casa de Jairo. Só que Jesus não está sozinho. Jesus está com uma multidão. Jesus está com os 12 discípulos dele. E ali na multidão havia muita gente. A gente sabe. Tinha gente para poder tocar, tinha gente para poder observar, tinha gente para analisar, gente que queria ver. Multidão é assim. Multidão tem de tudo. Tem gente que observa, tem gente que acredita, tem gente que chega só para não acreditar, mas tudo bem, Jesus estava indo para fazer o que ele tinha que fazer. Só que eu também quero falar de uma mulher aqui. Essa mulher, ela é alguém que a gente não sabe o nome dela. Diferente de Jairo, ela não tem uma classe social elevada. Diferente de Jairo, ela não é alguém que a sociedade abraça. Ao contrário, a sociedade exclui essa mulher. Capítulo 5, e o destino de Jesus é a casa de Jairo. Só que essa mulher do fluxo de sangue, ela aparece atravessando a história de Jairo, sabe? Marcos está escrevendo que Jesus está se direcionando à casa de Jairo, só que ela entra na história de Jairo. E eu quero dizer que nessa noite aqui hoje nós somos essa mulher que vai entrar na história também. Sabe por quê? Essa mulher, semelhantemente à filha de Jairo, é 12 anos. Só que a menina está há 12 anos e ela tem 12 anos de vida e está quase morrendo. Essa mulher tem 12 anos que ela quase morre todo dia. Porque ela tem um fluxo que não se para, não se encerra. E essa mulher, a Bíblia diz em Lucas que ela gastara tudo quanto ela tinha com a medicina da época, mas ninguém podia resolver. Só que essa mulher sabia que ela precisava de um milagre. E quem sabe do que precisa, busca e sabe aonde encontra. Essa mulher, ela estava entendendo, olha, eu penso, se eu fosse eu vou ficar aqui, eu vou morrer. Então eu preciso tomar uma atitude. E é sobre isso que eu quero falar essa noite, sobre atitude. E se eu te disser que nessa noite uma atitude sua, uma atitude minha, uma atitude nossa, tem o poder de mudar da tua casa, você acredita? Se eu te disser que essa noite uma atitude nossa aqui tem poder de mudar aquilo que está lá, você acredita? Se eu te disser que aquilo que você faz aqui tem poder de gerar milagre lá, você acredita? Então abre a boca, glorifica a Deus, porque hoje tem milagre sendo liberado nessa noite aqui. Aleluia! Jairo está indo junto com Jesus. Jairo está indo para a casa de Jesus. E essa mulher, ela aparece. Essa mulher, ela rompe a multidão, gente. Ela é enferma. E a enfermidade dela faz com que ela seja excluída. Ela não pode tocar. Não é igual a gente que vai tomar um café na casa da amiga, do amigo. Não pode. Ela não pode, depois que sai de um culto, para você entender, tá? Reunir com os amigos, sentar numa roda e conversar. Ela não pode. Essa mulher é 12 anos que ela está excluída, rejeitada. Só que um dia do milagre dela aconteceu. E aconteceu porque ela tomou uma atitude. E a atitude dela qual foi? Se eu somente tocar nas vestes, eu sei que eu poderei ser curada. Mas vamos lá. Jesus, ele está passando. E eu já repeti, vou repetir de novo, para a gente entender que o trajeto de Jesus é a casa de Jairo. Jesus não tem compromisso com aquela mulher, porque Jesus não está indo em direção a ela, é ela que está indo em direção a Jesus.
Se a gente entendesse que nem sempre é Jesus que vai passar no nosso caminho, mas é a gente que tem que tomar atitude para entrar, a gente tomava. Se a gente entendesse que nem sempre é alguém profeta que vai tocar e vai dizer eu estou entrando, mas é uma atitude nossa de dizer Senhor, entra lá, a gente tomava. E o que o céu está dizendo é, se eu fosse você eu aproveitava para tocar, porque Ele está passando, e enquanto Ele está passando, Ele está curando. Enquanto Ele está passando, Ele está libertando. Enquanto Ele está passando, Ele está curando. Toca nele nessa noite. Toca nele. Aleluia. Aleluia. Eu ouço o barulho de quem saiu de casa para tocar. Enquanto você está aqui tocando, Ele está curando. Enquanto você está aqui tocando, Ele está salvando. Enquanto você está aqui tocando, Ele está visitando. Aleluia. Aleluia. Aquela mulher, ela toca e o seu sangue é estancado na hora. Só que eu tenho uma visão um pouco diferente de milagre. Porque a gente acha que ela foi curada somente, na verdade, que o milagre dela aconteceu somente quando ela tocou. De fato, o seu sangue foi estancado. Só que o milagre daquela mulher, pastor, estava acontecendo há 12 anos. 12 anos? 12 anos. Quem sangra 12 anos sem parar e não morre? Quem sangra 12 anos todo dia, de manhã, de tarde, de noite, dormiu, acordou, de manhã, de tarde, quem sangra todo dia e não morre? Às vezes a gente acha que o ápice do nosso milagre é quando Jesus, Ele faz. O filho está nas drogas e é quando Jesus liberta. É claro que ali é quando Jesus conclui o seu milagre, mas o milagre já está há 12 anos. Sabe por quê? Está 12 anos sangrando, mas não morreu. Está um tempão na prova, mas não morreu. Está um tempão na luta, mas não morreu. E Jesus está dizendo, olha e percebe o tamanho do milagre, um tempão que eu estou fazendo. Porque se não fosse a mão dele, já era para ter morrido. Se não fosse a mão dele, já era para ter acabado. Se não fosse a mão dele, a família já teria sido destruída. Mas ele está um tempão fazendo milagre. Ela toca em Jesus. Só que ela não toca nele, ela toca nas vestes. Jesus, ele para aquilo que ele está fazendo. Ele vai olhar para os seus discípulos e vai dizer, alguém me tocou. Ô gente, mas vamos lá. Jesus não está sozinho ali. Jesus, ele está cercado. E você acha que era a primeira vez que alguém tinha esbarrado nele? Claro que não. Só que ele vai dizer, alguém me tocou. Simão olha para ele e diz, ô mestre, a multidão te aperta e oprime. E o Senhor diz, quem me tocou? Ele diz, não, é porque de mim saiu virtude. E a gente sabe muito bem a diferença de quem aperta e quem oprime. Quem aperta e quem oprime, ai meu Deus, eu vou falar. Quem aperta e quem oprime somos nós muitas das vezes. Quando nós chegamos para Jesus, queremos colocar Jesus contra a parede e dizer, Senhor, se o Senhor não fizer, Senhor, eu paro de fazer isso. Só que Jesus continua andando, por quê? Porque ele não está sendo tocado, ele está sendo oprimido. Ah, meu Deus, é quando a gente diz, Senhor, olha, o Senhor me conhece, olha o tanto de coisa que eu faço. Se o Senhor não entrar, se o Senhor não me der uma resposta até o final do culto, eu não sei o que eu faço. Acaba o culto e você continua sem saber o que faz. Sabe por quê? Porque Jesus, ele não é movido por quem aperta. Jesus, ele é movido por quem toca. E quem toca é diferente. Quem toca sai de casa entendendo que está com problema sim, vai pedir pelo problema sim, mas se ele
fizer, Ele é Deus. Se Ele não fizer, Ele continua sendo Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Se a porta fechar, Ele continua sendo Deus. Se a enfermidade vier, Ele é Deus. Se for embora, Ele é Deus. E se de repente a morte bater, Ele vai continuar sendo Deus. Aleluia. Aquela mulher, ela toca nas vestes, mas a fé dela tocou em Jesus. Jesus, ele para. Mas vamos observar aqui, Jairo está onde, gente? Ó, olhando tudo. Jairo está ali, ó. Falando, rapaz, tocou e foi curada. Agora é minha vez. Você não faria isso não, gente? Você está precisando de uma cura. Jesus está colado ali com você. Aí Jesus para o caminho, cura uma mulher na sua frente. Você bate asa e sai voando, meu querido. É claro que a nossa fé não é por aquilo que a gente vê. A gente sabe disso. A gente não está vendo, mas crer que Ele vai fazer. Só que quando Ele faz na nossa frente, se tu é um paralítico, não sei, vê alguém andando, levantando e andando, você não vai crer? É claro que vai. A gente sai voando, pastor, a gente cria asa. A fé vai lá em cima. Eu imagino a fé de Jairo sendo cortada no meio na hora. Sabe por quê? Porque ele precisa de um milagre. Está acontecendo um milagre. Só que aí chega alguém. Ô Jairo, não enfadas mais o mestre. A menina está morta. Não tem aplauso que a gente dá nessa hora. Não tem um glória a Deus forte que a gente dá nessa hora. Não tem um sorriso que vai até a nuca que a gente dá nessa hora. A menina morreu. Só que eu glorifico a Deus que quem estava com Jairo não era eu. Eu glorifico a Deus que quem estava com Jairo não era o homem. Quem estava com Jairo era Jesus. E Jesus, eu imagino, alguém está chegando e está falando. Tá Jesus e Jairo aqui, tá, gente? Ó, Jesus e Jairo. Aí alguém vem falando, Jairo, a menina está morta. Seu nome é Kathleen também? Kelly, tá aí, ó. Kelly tá aí, Kathleen, dupla. Jairo, deixa a menina, ela está morta. Jesus, ele vai olhar para Jairo e responder a Jairo. Só que quem veio falando foi outra pessoa. Jesus poderia ter interrompido dizendo, não, quem está indo com ele sou eu. Jesus poderia ter feito isso, só que Jesus não faz. Alguém vem trazendo a notícia, olha para Jairo e diz, deixa Jesus, porque a menina morreu. Jairo vai olhar para Jesus, Jesus para Jairo, e Jesus libera a seguinte palavra, não temas, crê somente. Aleluia, mas vamos lá, fica aqui Jairo um pouquinho, vamos lá. É fácil crer, gente? Não, só que quem estava falando era Jesus. Deixa eu acrescentar um pouco mais. Jesus, ele fala, não temas, crê somente. Mas sabe o que Jesus estava querendo dizer? Além disso, quem está com você sou eu, Jairo. Quem você convidou para entrar fui eu, Jairo. Quem você convidou para o negócio foi eu. E eu termino aquilo que eu começo. Se você me chamou, eu vou entrar. E eu não quero saber o ambiente. Eu não quero saber da situação. Eu quero saber que quando você me chamou, você confiou. Então eu vou junto com você. Aleluia. Tem uma multidão junto com Jesus, Jairo. A mulher do flutuante de sangue está ali ainda. Só que Jesus vai dizer, verso 37. E não permitiu que alguém o seguisse, a não ser Pedro, Tiago e João. Tinha uma multidão, não tinha? Tinha uma multidão, não tinha? Só que agora Jesus olha e diz, eu quero só os 3, bora. Jesus, ele chega na casa de Jairo, onde a menina estava morta. A notícia que alguém trouxe era que a menina estava
lá. Jesus, ele entra no ambiente. Ele vai olhar para todo mundo que está chorando. E a pergunta que ele faz é: por que vocês estão chorando? A menina não está morta, a menina dorme. Verso 40. E riam-se dele. Vamos lá. E tendo chegado à casa do principal da sinagoga, viu o alvoroço e os que choravam muito e pranteavam. E entrando disse-lhe: por que vos alvoroçais e chorais? A menina não está morta, mas dorme. O que eles estão fazendo? Eles estão chorando. Só que aí no verso 40, e riam-se dele. Estava chorando até agora, abençoado. Foi só Jesus liberar o poder do milagre que começou a rir. Não entendeu? Eu te explico. Infelizmente, muitas das vezes tinha dentro da casa de Jairo, e é por isso que Jesus precisava entrar, pessoas que não acreditavam em quem estava junto com Jairo. A gente acha que a gente vê os amigos em momentos de dificuldade. Não acho. Porque em momentos de dificuldade é normal as pessoas se compadecerem de nós. Eu sei que você já chorou vendo algum filme romântico, eu sei. Eu sei que você já chorou vendo Titanic, eu sei. Nós temos o poder de se compadecer com momentos tristes. Só que a gente vê quem é quem, não é na tristeza, é quando começa a dar tudo certo. A gente vê quem é quem, não é quando tudo está perdido, é quando Jesus entra, faz milagre, aí que a gente vê quem é quem. Sabe por quê? Porque tem gente que está do nosso lado enquanto a gente está chorando, mas Jesus entrou, eu não acredito, logo na vida dela, logo na vida dele, só que eu glorifico a Deus, que Jesus entrou na casa de Jairo para revelar caráter de gente que estava dentro e que não era para estar dentro. E o céu está dizendo: se você me convidou, me deixa eu entrar, porque eu vou revelar quem está e quem não está. Aleluia. Estava todo mundo chorando, todo mundo começa a rir, todo mundo desacreditando, gente. Só que Jesus faz um negócio muito bonito. Porém, ele tendo-os feito sair. Imagina, Jairo é você, e Jesus está junto com você. Aí Jesus entra na sua casa e tem um monte de gente. A pergunta é: será que não tem alguém que ele gosta lá? É claro que tem. Só que Jesus, ele entra e pergunta: por que vocês estão chorando? A menina não morreu não, está dormindo. Aí todo mundo começa a rir. Só que Jesus faz o seguinte: tá rindo? Vai para fora. A varoa pegou. Tá rindo? Vai embora. Sabe o que Jesus estava fazendo? Não acredita, não precisa ficar, vai embora. Porque às vezes a gente está rodeado de gente, mas não que acredita no milagre da gente. Só que como foi Jesus que entrou, Jesus, ele sabe quem ele deixa do lado de dentro e quem ele coloca para fora. Às vezes, em certo momento da caminhada da gente, a gente fala: Jesus, entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com a minha estrutura. A gente fala: Senhor, modifica tudo. E a gente vê às vezes aquela amizade que a gente tinha ali, sumiu, foi embora. Cadê? É porque Jesus sabia quem era quem. Só que aí o ambiente não fica vazio. Quem está no negócio é Pedro, Tiago e João também. Se a gente for olhar, não que Jesus ele tinha preferido, não é isso não, tá, gente? Jesus ele não fazia acepção de pessoas, não. Só que Jesus ele separou para ele 12. E dos 12, 3 estavam com ele em momentos particulares. Um é a casa de Jairo, Pedro, Tiago e João. Jesus ele sobe para o monte para se transfigurar em seu corpo glorioso, Cristo ressurreto. Quem está com ele? Pedro, Tiago e João. Jesus está indo para o Getsemane, gente, para ser entregue. Ele deixa os discípulos, ele vai para o canto e diz: vamos comigo, Pedro, Tiago e João.
Ele chega no ambiente, a Bíblia diz que ele estava com pavor, e ele soa gotículas de sangue. Mas quem que estava com ele? Pedro, Tiago e João. Jesus entendeu que embora ele tivesse 12, embora tivesse cercado de multidão, tem vezes que é só Pedro, Tiago e João. Deus nessa noite está separando para nós ombros amigos de Pedro, Tiago e João. Chega de ter perto da gente que não acredita naquilo que Deus fala. Chega de ter perto da gente que não acredita naquilo que Deus diz que vai fazer. Tem gente que nas nossas costas Deus diz que vai salvar, que vai libertar, e alguém por trás da gente diz: vai nada, já tem tanto tempo e não aconteceu nada, sai pra lá. A partir de hoje no caminho é Pedro, Tiago e João. É no lugar que está dando tudo errado, Pedro, Tiago e João diz: não, fica firme, fica crente, vai dar certo. Pedro, Tiago e João é aquele que você diz: estou desanimado, não quero mais ir para a igreja. Não é aquele que te chama para ir para um bar, é aquele que vai dizer: vamos para a casa do Senhor, rapaz, porque você vai ser renovado. A partir de hoje Judas vai para lá, Tomé vai para lá, sai para lá. A partir de hoje fica Pedro, Tiago e João, porque Pedro, Tiago e João é quem acredita. Pedro, Tiago e João é quem intercede. Pedro, Tiago e João é quem diz: vai dar tudo certo. A partir de hoje eu profetizo na tua vida: chega de amizade falsa, chega de que, oh meu Deus do céu, a partir de hoje tem coluna de Pedro, Tiago e João para você. Aleluia. Oh glória a Deus. Vamos lá, gente, estou terminando. Jesus, ele entra no ambiente, coloca todo mundo para fora, vai embora. Jesus faz cerimônia? Não. Olha, licença, por favor, se retira. Não, sai todo mundo, sai. Não quer ficar para acrescentar, não precisa ficar para inchar, sai. Ele entra, ele pega na mão da menina e diz: Talita cumi, a ti te digo, lê. Opa. Se a menina estava morta, era para ele fazer o quê? Ressuscitar. Só que ele está dizendo: menina, lê. Quando Jesus ele chega na sepultura de Lázaro, ele vai orar, agradecer ao Pai e dizer: Lázaro, vem para fora. Se alguém que está morto e a palavra de Jesus tem poder, a nossa lógica é que Jesus fala: ressuscita. Não é? Eu não sei em que momento Lázaro ressuscitou, mas eu sei que quando Jesus chegou naquela porta, Lázaro estava lá dentro vivo. Que isso, irmã? Sabe por quê? Porque nós achamos que para Jesus fazer algo precisa ser feito agora. Não. Jesus, ele já fez algo. Somos nós que estamos chegando para poder ver. Quando Jesus ele pega na mão daquela menina e diz: a ti te digo, levanta-te. A menina levantou. Eu imagino que de fato quando Jesus entra na casa e diz: a menina não está morta, mas dorme, de fato a menina ali já dormia. Sabe por quê? Porque o momento da fé em que Jairo creu, o milagre lá aconteceu. Eu não quero te dizer que Jesus ele vai fazer. Eu quero te dizer que se você crê hoje aqui, ele já fez. Eu quero te dizer aqui que se você acredita, ele já entrou. Ele não vai entrar, ele já entrou. Ele não vai fazer, ele já fez. É por isso que quando Jesus olha para Jairo, naquele momento de decisão, é momento de decisão. Ou você acredita no que Jesus está falando, ou você acredita no que um homem veio dizendo que estava morto. Só que como Jairo acreditou naquilo que Jesus estava falando, era como se ele estivesse falando assim: não precisa se preocupar, a partir de agora a menina só dorme porque eu já entrei. A partir do momento em que a gente crê, ele já fez. A partir do momento em que a gente crê, ele já entrou. É porque a gente vive aqui no tempo e Deus ele vive lá na eternidade. E se eu te disser que na eternidade o plano que você quer já está concretizado,
Se eu te disser que lá na eternidade o sonho do teu marido na presença de Deus já está sendo concretizado, se eu te disser que um sonho ministerial, tem gente que tem sonho de querer pregar, e se eu te disser que na eternidade você já está pregando, e se eu te disser que você já está cantando, e se eu te disser que você já está fazendo através da tua fé. Quem tem fé nessa noite aqui, levanta a mão. Quem tem fé nessa noite aqui, levanta a mão. Então glorifica a Deus, porque Ele não está fazendo, Ele já fez. Porque Ele não está curando, Ele já curou. Porque Ele não está salvando, Ele já salvou. Porque Ele não está entrando, Ele já entrou. Oh, Deus te trouxe aqui para te dizer: eu já fiz. Agora eu vou preparar você para chegar aonde eu quero que você chegue. Fica de pé nessa noite. Glorifica a Deus, e enquanto você adora, vai imaginando aquilo que Ele vai concretizar, porque Ele já concretizou neste lugar, e eleve o pensamento nas alturas, e pela fé toque em Jesus. Isso, toca nele, vai. Mas para isso é preciso o romper da multidão. A tua cura acontecerá. Tanto tempo esperou, não pare agora. Não é momento de parar, não, é momento de crer. Apenas um toque irá mudar o destino de tua vida, a tua história. Jesus, o filho de Davi, está passando aqui. Até a orla do vestido dele faz curar, pois a virtude, a unção, toque agora. Vai, toca nele que ele está passando. O Todo-Poderoso está aqui, Cristo já está passando aqui. Estenda a tua mão e toque nele, virtude sairá. O Todo-Poderoso está aqui, Cristo já está passando aqui. Rompe a multidão e toque nele, Ele vai te curar.